Bem-vindo! Falaremos sobre a hemodiálise. Este bate-papo foi elaborado pela equipe multiprofissional das clínicas do grupo Cine, HDC e Renal Class e o Instituto IGEA. Vamos lembrar as fases da doença renal crônica. Na primeira fase, os rins ainda funcionam bem, mas já aparece algum sinal de lesão, por exemplo, proteína na urina. Na segunda fase, os rins têm uma leve diminuição do seu funcionamento e, assim como na fase 1, é muito importante obter o diagnóstico da doença renal nestas fases, porque é possível ainda prevenir as fases seguintes com um tratamento adequado. Na terceira fase, os rins perdem a sua eficiência de maneira mais intensa e já começam a dar os primeiros sinais da doença renal. Se você ainda não conversou com um nefrologista, este é o momento ideal para iniciar um tratamento. Na fase 4, o funcionamento dos rins já está bastante prejudicado e precisa de atenção e cuidados. A terapia renal substitutiva já começa a ser necessária. Na fase 5, os rins não funcionam mais. O paciente precisa da terapia renal para sobreviver. Terapia renal substitutiva são tratamentos para a doença renal crônica. A doença renal crônica é a perda lenta e irreversível das funções renais. Quando a pessoa tem a doença renal crônica, ela precisa recorrer a tratamentos para realizar o trabalho que era feito pelos rins. Estes tratamentos são as terapias renais substitutivas, podem ser diálise ou o transplante renal. A diálise é um jeito de substituir o trabalho dos rins que não funcionam mais. Filtrar o sangue, jogar fora as substâncias tóxicas e o excesso de água no organismo. Pode ser de dois tipos, a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Hoje falaremos sobre a hemodiálise. A hemodiálise precisa de uma máquina, que é uma bomba à qual se conecta o paciente para que o sangue seja removido para fora do corpo. Depois de filtrado, esse sangue é devolvido ao corpo do paciente. A parte da máquina onde é realizada a filtragem do sangue é chamada filtro, também conhecido por dialisador ou capilar. Ele retira o excesso de líquido e as toxinas, tais como sal, ureia, fósforo e potássio, principalmente. Em alguns casos, ele pode ser reutilizado, sendo necessária uma lavagem especial. O dialisador é formado por fibras por onde o sangue vai circular. O sangue entra por um lado, passa por dentro dessas fibras. Essas fibras estão em contato com o dialisato, um líquido que vai retirar as impurezas do sangue. O dialisato é eliminado com as impurezas e o sangue limpo é devolvido ao organismo do paciente. A conexão do paciente à máquina é feita pelo acesso vascular. Pode ser de dois tipos: o catéter ou a fístula arteriovenosa. O catéter é um tubo. Ele pode ser de curta ou de longa permanência, dependendo do tempo que ficará no corpo do paciente. Geralmente é inserido dentro do corpo do paciente por uma veia até chegar ao coração. A máquina de hemodiálise é conectada às pontas desse tubo. O catéter exige alguns cuidados. Por exemplo, durante o banho, ele deve estar protegido e o curativo deve ser mantido. O catéter deve estar sempre fixo ao corpo, de uma maneira confortável e segura para o paciente. Não é bom dormir do mesmo lado que o catéter está instalado. E não é bom animais terem contato com a região próxima ao catéter para evitar infecções. A fístula arteriovenosa é a junção de uma veia e de uma artéria, formada por uma cirurgia. Ela demora um tempo para estar pronta para ser utilizada. Depois de pronta, são inseridas agulhas nessas veias para realizar a diálise. Assim como nos catéteres, é necessário alguns cuidados com a fístula. Não se deve usar relógios e roupas apertadas que restringam o movimento e possam provocar danos à fístula. O braço da fístula deve ser mantido sempre limpo e, antes de entrar em hemodiálise, é necessário realizar uma higiene adequada. Não se deve dormir sobre o braço que está a fístula e evitar carregar peso, coletar sangue ou medir a pressão arterial no braço da fístula. A hemodiálise pode ser de dois tipos, a clássica e a diária. Na hemodiálise clássica,
A sessão é realizada 3 vezes por semana, durando em média 4 horas. Isso pode variar de acordo com a necessidade de cada paciente. Na hemodiálise diária, a duração é de 2 a 3 horas, realizada todos os dias. A hemodiálise é realizada em turnos. O primeiro turno nas nossas clínicas começa às 6 horas da manhã e vai até às 10 horas. O segundo turno vai das 11 até às 3 da tarde e o terceiro turno das 16 até às 20 horas. Existe um intervalo entre os turnos porque é necessário o preparo da máquina, onde se faz uma desinfecção, uma limpeza, que demora aproximadamente 40 minutos. Enquanto o paciente faz a diálise, ele pode conversar, assistir televisão, participar das atividades propostas pela equipe, ler um livro ou ouvir um livro, ouvir músicas, utilizar o computador, dormir, enfim, diversas atividades são permitidas durante a sessão. Entre os benefícios da hemodiálise, destacamos: o tratamento é sempre realizado com a supervisão de profissionais capacitados. O procedimento é seguro, eficiente e tira substâncias tóxicas e o excesso de água do organismo. Existe o contato social na unidade com os profissionais da área e com as pessoas que têm a mesma doença. O paciente tem 4 dias livres na semana, nos quais as sessões de diálise não são realizadas. O paciente é sempre monitorado por rotinas de exames e controlado pela equipe clínica. O médico é quem altera e controla a medicação que os pacientes devem utilizar, com base nos exames laboratoriais. A equipe multiprofissional encaminha o paciente para a aquisição da medicação prescrita pelo médico junto aos órgãos públicos e também administra a medicação prescrita durante a sessão de hemodiálise. A medicação é individual e deve ser trazida pelo paciente no dia da sessão para ser entregue para a equipe de enfermagem. A clínica não recebe ou armazena medicações, isto é proibido por lei. Se o paciente quiser doar medicação que não utilizará mais, pode fazê-lo diretamente para outro paciente. A clínica não pode receber essa medicação. É muito importante que a pessoa que tem a doença renal crônica fique atenta à sua alimentação. O que ela come tem impacto no seu tratamento. Fique atento e siga as recomendações da equipe de nutrição da clínica para minimizar problemas como inchaço por causa do acúmulo de líquido e sal, perda de peso e excesso de fósforo e potássio acumulados. Mais uma coisa: pensando na alimentação ideal para os doentes renais, elaboramos um livro digital com informações e receitas adaptadas para quem tem a doença renal crônica. Ele pode ser lido em celulares, tablets ou computadores. Compre o seu visitando o site da Amazon, www.amazon.com.br. E não esqueça, o sucesso da terapia depende de você. Veja este e outros vídeos novamente nos nossos sites www.grupochr.net.br ou www.igeia.org.br. Nós, do Grupo Cine HDC e Renalclese do Instituto IGEA, acreditamos que a melhor maneira de se prevenir a doença renal crônica é saber mais sobre ela. Caso você tenha dúvidas ou queira saber mais, converse com a equipe multiprofissional das clínicas do Grupo Cine, HDC e Renalclese. Obrigado pela atenção.